Boa noite. Me chamo Augusto de Guerra. Como citado anteriormente, meados dos anos 70, uma besta invadiu a minha casa e destruiu a minha família. Chegando no interior de Pernambuco, ao qual não poderei citar o nome, procurei um lugar para me instalar. Logo encontrei uma pousada e lá eu me instalei. Fui andar pela cidade para conhecer o local, conhecer o território. Próximo dali tinha uma bodega onde alguns homens tomavam pinga e proseavam. Lá me dirigi, pedi uma garrafa de pinga e comecei a me enturmar. Como me ensinado, um ótimo lugar para colher informações. Ao conversar, logo surgiram as perguntas: quem eu era, da onde eu era e meu nome. Inventei um nome qualquer e falei para eles. Falei que era de uma cidade vizinha e que estava em busca de trabalho, pois na minha cidade natal, o trabalho estava escasso. O dono da bodega, depois de algum tempo de conversa e perguntas, falou que tem alguns trabalhos para fazer, tanto ali como num sítio que ele tinha um pouco mais afastado, mas que não costumava dar trabalho a estranho. Mas ia me dar uma oportunidade porque tinha gostado de mim. E me perguntou quando eu poderia começar. Eu respondi: ora, agora mesmo se o senhor quiser. Ele falou: pois bem, então vou te passar alguns trabalhos para você fazer. E assim foi. Comecei a fazer trabalhos para ele, tanto na bodega quanto no seu sítio. E dali fui pegando amizade com outros comerciantes, sempre fazendo trabalho. E conversa vai, conversa vem, comecei a fazer mais perguntas, uma ali, outra aqui, para não levantar suspeita. E logo, uma semana depois, começou a surgir algumas histórias aqui um pouco mais afastado do centro. Donos de fazenda estavam reclamando que seus animais estavam sumindo, aparecendo todo estraçalhado. Aquilo alertou meu alarme. Então comecei a colher mais informações. Sempre nas minhas folgas, meu tempinho de folga, eu sempre estava andando um pouco mais distante. Sempre pedi ao dono da bodega um dos seus cavalos emprestado. Ia andar pelas fazendas, pelos sítios, tentando buscar informações. Não era muito fácil. Era difícil conversar com as pessoas da fazenda, como eu era um estranho. Sempre eles ficavam cismados. Então, eu comecei a procurar trabalho um pouco mais distante, mais afastado, para poder colher informações. Não foi muito difícil conseguir algo para fazer com indicações do dono da bodega. Então, eu ajudava ele e ajudava alguns donos de fazenda com serviços manuais. Até que um belo dia, ao passar pelo sítio, eu me deparei com um rosto conhecido. Eu o reconheci assim que nossos olhos se cruzaram. Ele morava próximo de nós. Ele tinha uma cicatriz no rosto, ao qual antes não me lembro se ele tinha. O pessoal falava que ele era um tipo de feiticeiro, trabalhava com coisas erradas. Eu lembro que depois do fato acontecido com a minha família, ele sumiu, desapareceu sem deixar notícia. Então,
O homem barra besta era ele, ao qual eu procurava. Senti aquela fúria dentro de mim, meu sangue ferver, meus olhos lacrimejaram, não de medo, mas de raiva. Mas como me ensinado, paciência é a chave da questão. Então, eu comecei a observá-lo, sempre à espreita, sempre de longe, aprender o seu costume, seus hábitos, e assim fiz por vários dias. Sempre via que em determinada hora, ao cair da noite, ele ia para dentro de uma mata próxima, até que um belo dia eu decidi que chegou a hora da minha vingança, a hora de vingar a minha família. Mas tive mais um pouco de cautela, porque ele morava com alguém, uma mulher, que pouco também conhecia. Eu perguntei ao dono da bodega se ele conhecia aquelas pessoas. Ele falou que eles estavam ali há algum tempo. Vinha de vez em quando no centro para mantimentos, proseava um pouco e ia embora. Pouco se sabia sobre eles. Ele me perguntou o porquê da pergunta. Eu disse, não, só curiosidade. Achei eles estranhos. Diferente do povo daqui. Ele disse, realmente, eles são um pouco estranhos. Mas enfim, a gente não costuma se meter muito na vida dos outros. Então, no dia que eu determinei que daria fim àquela besta, fiquei ao longe, à tardezinha, à espreita, só observando. E ao cair da noite, ele saiu do sítio aonde ele trabalhava de caseiro e seguiu rumo ao mato. E eu, ao longe, sempre a favor do vento. Mas, como me fui ensinado, eu camuflava o meu cheiro. Comecei a segui-lo e ele entrando de mato adentro, eu sempre ao distante. Até que chegar uma clareira, ele começou a tirar a roupa e se jogou no chão, começou a embolar para um lado para o outro. E ele falava umas palavras ao qual eu não entendia. Eram palavras, sussurros e gritos horrendos. E uma zoada de ossos quebrando. E eu fui me aproximando. Tirei da bolsa ao qual eu carregava a espingarda calibre 12, cano médio. O 38 já estava na cintura, como a minha faca de caça também. Fui me aproximando, espreita, calma, lentamente, até me aproximar o bastante. Como me ensinado, os meus ouvidos já estavam preparados, porque me foi dito que aquela coisa faria um barulho horrendo. Se eu tive medo? Não, nem um pouco. A minha fúria, a minha raiva, a minha chama para vingança era maior do que tudo naquele momento. Empunhando a minha 12 cano médio, fui me aproximando e fui vendo aquela cena de horror, aquele homem se transformando em um monstro, em uma besta. E eu esperei a transformação total. Uma cena de horror ao qual não desejo para ninguém presenciar, a não ser que você tenha coragem, pulso forte. Então, quando aquela coisa terminou a sua transformação, ela levantou a cabeça e urrou para a lua, uivo forte, tremendo, e
quando ele terminou, eu me levantei de dentro do mato e dei-lhe um tiro de 12 no meio do peito. Ele tombou, não caiu. Então dei-lhe outro tiro. Ele deu um grito, um urro, uma coisa horrenda. Se eu não tivesse com meus ouvidos preparados, com certeza meus tímpanos tinham estourado. E aquela coisa finalmente caiu, tentou levantar. Eu puxei o 38 e dei mais 2 tiros. Quando ele estava caído, com meus olhos cheios de lágrimas, eu questionei: como é? Como é se sentir impotente, se sentir fraco, sem poder fazer nada, vendo a morte de frente? E aquela coisa, com grunhidos, berros, tentava falar algo, se aquele podia falar alguma coisa. Mas algo chamou a minha atenção. Eu escutei um tropé. Algo vinha se aproximando, correndo rápido. E eu pensei rapidamente, não é possível. Outra besta dessa. Então rapidamente peguei a outra espingarda calibre 12, 2 cano curto, e comecei a correr. Mas não corri de medo. A minha corrida foi estratégica. A corrida era para aquela besta correr atrás de mim em linha reta. Então eu comecei a correr e aquilo começou a correr atrás de mim. Eu corri, quando eu senti que aquele estava bem próximo de mim, eu pulei, mas virando de frente e com a 12 empunhada, dele os 2 tiros de uma vez na caixa do peito. Aquilo passou por cima de mim e caiu mais à frente. Rapidamente saquei novamente meu 38 e disparei as munições que ainda tinha, certeiro, na cabeça. Que noite! A adrenalina estava a 1000. Eu suava muito. Meu coração parecia que ia explodir da caixa do peito. Rapidamente recarreguei as minhas espingardas 12 e aquela coisa era forte, ainda tentou se levantar e deu mais 2 tiros na cara, esbagaçando de ver o rosto daquilo que lentamente foi se transformando. Era um corpo de uma mulher. Provável seria aquela mulher que morava com aquela besta. Não deu para reconhecer pelo estrago que ficou em seu rosto. Voltei onde estava o primeiro, não estava muito longe. E aquela coisa já tinha se destransformado. Era ele, aquele maldito. Ainda estava um pouco o corpo se debatendo. Então, peguei a minha 12 e terminei o serviço. Ao final, botei fogo no corpo daquelas 2 pragas para que eles fossem dessa para uma pior, de uma vez por todas. Respirei fundo e disse: o serviço está terminado. Mas ao contrário do que muitos possam pensar, eu não estava satisfeito. Aquilo não me trouxe paz. Chorei por ter me vingado, por ter acabado com aquilo que acabou minha família, mas não estava satisfeito, eu não sentia paz. Eu pensei que aquilo ia me trazer um alívio, mas não trouxe. Arrumei minhas armas de novo na bolsa que eu carregava e voltei para a cidade. No outro dia de manhã, nem me despedi do dono da bodega e dos outros ao qual eu fazia serviço. Peguei o primeiro ônibus e voltei para minha cidade.
Ao chegar, me dirigi à casa de meu padrinho e lá o encontrei. E ele me perguntou: feito? Eu respondi: feito. Ele: muito bem, garoto, muito bem. E eu falei para ele: mas não estou satisfeito, isso não me trouxe paz. Eu pensei que me traria, mas não trouxe. E ele me respondeu: com o tempo, a paz que busca vai chegar. E assim foi o meu relato do extermínio da besta. Boa noite.